Olá meus queridos, olá minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade na última aula que nós falamos sobre reação de substituição em aromáticos, tudo bem? Aquelas reações que eu comentei de halogenação, nitração, sulfonação e aquelas específicas de Friedel-Crafts, que é alquilação e acilação. Só que na aula de hoje nós vamos falar de uma parte bem específica das reações de substituição em aromático, chamado dirigência em aromáticos, tudo bem? Então vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que eu tenho um aromático e preso a esse aromático eu tenho um radical, tudo bem? Pode ser um radical, pode ser um grupo orgânico OH, mas alguma coisa presa em uma das valências do radical. E aí, mais um substituinte vai entrar nesse aromático, então vai entrar como se fosse o segundo radical, o segundo grupo neste aromático. A minha pergunta é a seguinte, esse segundo grupo que vai entrar no aromático, ele pode entrar em qualquer lugar ou ele é dirigido pelo primeiro radical que está ali? Então ele é dirigido pelo primeiro radical que ali está. Mas antes de saber para onde é dirigido, pessoal, nós temos que lembrar de algumas coisas que nós já aprendemos em aulas anteriores, tudo bem? Como eu tenho radical ou grupo nesse primeiro carbono, a gente chama isso aqui de carbono número 1, tudo bem? Porque é ali que está preso o radical. Se ele é o carbono de número 1, carbono 2 pode ser o do lado no sentido horário ou anti-horário. O carbono 3 vai ser o do sentido horário ou anti-horário. E o carbono 4 vai ser esse aqui de baixo, independente dos sentidos, tudo bem? O que precisamos lembrar? Que se entrar um segundo radical no carbono 2 e já tiver um radical no carbono 1, a gente chama os radicais da posição 1 e 2 de posições orto, ok? Então aqui é a posição orto e no sentido anti-horário também é a posição orto, tudo bem? Se eu tiver radicais ao mesmo tempo presos nos carbonos 1 e 3, a gente chama isso de posições meta. Ok? Aqui é a posição meta e aqui é a posição meta. E se tiver radicais ou grupos ao mesmo tempo no carbono 1 e 4, a gente chama de posição para. E aí vem a pergunta, professor, para que eu tenho que saber o que são posições orto, meta, para? Porque são para essas posições que vai dirigir dependendo o grupo que está preso ali no carbono de número 1. Então, o radical ou grupo que estiver nesse carbono 1, ele vai dirigir o posicionamento dos demais radicais ou grupos que ali entrarem, tudo bem? E eu tenho dois grandes grupos. Eu tenho o grupo orto para dirigente e o grupo meta-dirigente, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, como o próprio nome já diz, grupos orto para dirigente são aqueles grupos que quando entram no anel, ele vai dirigir os próximos grupos ou radicais para as posições orto, para ou para as duas posições ao mesmo tempo, dependendo do número de ligantes que ali entrarão, seja radical ou seja grupo. E quem são esses grupos orto-para? Geralmente são aqueles grupos formados por ligações simples, como Cl, Br, que são halogênios, grupo OH, hidroxila, grupo amino, tudo bem? Grupo amino, NH2, radicais alquila, metil, etil e etc, tá bom? Esses grupos aqui formados por ligação simples. Então vamos entender como isso acontece, pessoal? Aqui eu dei 3 exemplos utilizando o fenol comum. Fenol é quando eu tenho um aromático e preso em uma das valências o grupo hidroxila, OH, que é um grupo orto para dirigente. Dizer que ele é um grupo orto para dirigente quer dizer que qualquer ligante que ali entrar será dirigindo para as posições orto e para. Ou para as duas ao mesmo tempo, ou para dependendo uma ou dependendo outra, dependendo da quantidade que ali entra. Então vamos fazer, pessoal, aqui uma monocloração. Monocloração é a entrada de um cloro na molécula orgânica. Então o que vai acontecer? Vai ocorrer a cisão da molécula, vai entrar um cloro e para entrar um cloro vai sair um H, tudo bem? Pessoal, como o OH é um grupo orto para dirigente, quer dizer que esse Cl ou ele pode entrar na posição orto ou na posição para. Isso quer dizer que eu vou ter 50% das moléculas na posição orto e 50% das moléculas para. Para a gente citar no balanceamento 50%, a gente coloca assim, ó,
meio mol, quer dizer que metade das moléculas ali produzidas entrarão cloro na posição orto. Então, eu vou ter aqui no OH e o Cl na posição orto. Perceba que o orto é no 1 e no 2, comparem lá. Outra metade das moléculas estarão nos carbonos 1 e 4, porque é a posição para. Então, aqui OH, vai entrar Cl aqui, ó, Cl, mais HCl. Então, onde surgiu esse HCl? Porque o H que sai junta com o outro Cl que sobrou. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Que esse OH, o Cl que for entrar na monossubstituição, quer dizer que a entrada com Cl, esse Cl pode ser dirigido ou para a posição orto ou para a posição para. Posições orto, carbono 1 e 2. E posição para, carbonos 1 e 4. Esse meio aqui, pessoal, não entende como uma molécula cortada no meio. O que eu estou querendo dizer? Que eu posso ter metade das moléculas na posição orto ou metade na posição para. Tudo bem? Agora nós vamos fazer uma disubstituição. O que é di? A entrada de 2 cloros, tudo bem? Então aqui, ó, eu tenho aqui uma molécula que vai gerar um cloro. E aqui uma outra molécula que vai enviar um outro cloro. Então, eu vou ter aqui 2 cloros entrando na molécula orgânica, tudo bem? Isso quer dizer que vão sair 2 hidrogênios para se juntar com esses 2 Cl's, formando aqui, então, 2HCl. 2HCl. E aí, pessoal, olha que interessante. Aqui eu tenho, então, o fenol, o OH, e aqui é o carbono de número 1. Carbono de número 1, aqui o 2, o 3, o 4 e no sentido anti-horário 2 e 3 também. Pessoal, o que eu quero que vocês se atentam? Se é uma disubstituição, quer dizer que eles vão entrar no carbono e é um dirigente orto para, quer dizer que um vai entrar na posição orto e o outro cloro vai entrar na posição para no mesmo anel. Então, eu vou ter um cloro entrando aqui no carbono 2, que é a posição orto, e ao mesmo tempo no carbono 4, que em relação ao H vai estar na posição orto e na posição para. E aí eu vou ter aqui, então, mais os 2 HCl. Deixa eu trazer um pouco mais para cá. 2HCl. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Que na disubstituição quer dizer entrada de 2 cloros. Como o OH é um dirigente orto para, quer dizer que um cloro vai vir para a posição orto, 1 e 2, e outro na posição para, 1 e 4. Ok, pessoal? Então, quando só entra um cloro, ou ele entra na posição orto ou na posição para. Quando é uma dissubstituição, ele entra na orto e na para ao mesmo tempo. E agora, quando eu tiver uma trissubstituição? Trissubstituição quer dizer que eu tenho 3 cloros entrando na molécula orgânica. E aí vai acontecer uma coisa muito interessante, pessoal. Aqui eu vou desenhar o fenol, o OH, aqui, ó, certinho. Lembrando, não podemos esquecer, aqui é o carbono 1. Aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 3 e o carbono 4. Como eu tenho 3 cloros para entrar e o OH é um dirigente orto para, quer dizer que um cloro entra na posição orto, o outro entra na posição para, igual ocorreu aqui, e onde vai entrar o terceiro Cl? Na posição orto do sentido anti-horário, porque eu tenho uma posição orto no sentido horário e outra no anti-horário, então o outro cloro entra aqui. Pronto. O OH, por ser orto para dirigente, eu tenho um cloro entrando no orto, o outro no orto e outro no para. E aqui eu vou ter então mais 3HCl. Os 3H que vão sair vão juntar com os 3 Cl's que não entrou na molécula orgânica. Então, o que eu quero que vocês entendam nessa primeira parte da nossa aula, galera? Que quando tiver um radical ou um grupo orto para dirigente, ele pode dirigir para a posição orto, ou para a posição para, ou para as 2 posições ao mesmo tempo, ou até para as 3 posições ao mesmo tempo. A posição orto no sentido horário, orto do sentido anti-horário,
e a posição para. Então, se for uma monossubstituição, entrada de um cloro, nesse caso eu usei o cloro, mas poderia ser qualquer reação de substituição em aromático, ok? O cloro aqui ele vai entrar ou na orto ou na para. Se for de substituição na orto e na para ao mesmo tempo. E se for uma trissubstituição na posição orto do sentido horário, orto do sentido anti-horário e na posição para. Tudo bem, pessoal? Então aqui eu tenho situações quando eu tenho grupos orto, para, dirigente. Em que situação eu vou ter grupo meta? Vamos lá ver então? Pessoal, vamos lá ver então o que vai acontecer agora, tá bom? Aqui nós vamos ter grupos meta-dirigentes. Grupo meta-dirigentes são aqueles grupos que dirigem para as posições meta, que é o carbono 1 e 3 no sentido horário ou anti-horário, tudo bem? Vocês perceberão que os grupos meta são aqueles grupos que têm ligações mais complexas, ou ligações covalentes coordenadas, duplas ou até tripla ligação. Os mais comuns são o grupo sulfônico, o grupo nitro e o grupo carboxila, tudo bem? Que são estruturas que têm ligação dupla. Pode entrar aqui também grupo nitrila, que é um grupo que tem tripla, o carbonila, que tem dupla O, mas esses aqui são os mais comuns de ocorrerem, tudo bem, pessoal? Então, perceba aqui que eu dei um exemplo do ácido benzoico. É um ácido carboxílico que tem esse grupo COOH, é o grupo carboxila. Então, pessoal, o que acontece? Esse grupo é um grupo dirigente meta. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, então, a quebra do Cl, o Cl vai entrar na molécula orgânica e o H vai sair. Pessoal, pelo fato dessa molécula orgânica já ter o grupo COOH, isso significa que esse COOH que está no carbono 1, eu tenho carbono 2, 3 e 4, 2, 3 e 4. Galera, ele é um dirigente meta. Dirigente meta quer dizer que esse cloro tem que entrar no carbono 3 do sentido horário ou 3 do sentido anti-horário. Então, vou pôr aqui no sentido horário. Olha lá, 1 e 3 mais HCl. Então, quer dizer que, pessoal, que pelo fato dele ser um dirigente meta, ele já está no carbono 1 e o próximo radical ou grupo que entrará no carbono de número 3. E agora, se eu tiver uma dissubstituição, é quando eu tenho entrada de 2 cloros na estrutura. Muito bem, o que vai acontecer? Então, eu tenho aqui o ácido benzoico, cuja estrutura é assim, o anel aromático. E aí, pessoal, esses 2 cloros, como ele é um dirigente meta, ele vai entrar no meta do sentido horário e no meta do sentido anti-horário. Então, só numerando, ó, 1, 2, 3, 4, numerando o sentido anti-horário também, os cloros vão entrar no carbono 3 e o outro também entrará no carbono de número 3. E aqui vai gerar para mim 2HCl. Ou seja, pessoal, o que eu estou querendo dizer? Que esses dirigentes aqui, eles só dirigem para a posição meta. Posição meta quer dizer que o grupo radical que entrou ali primeiro, que são esses grupos aqui, eles dirigirão os próximos grupos ou radicais para a posição meta, seja do sentido horário ou anti-horário, apenas para a posição meta. Por isso, nos grupos meta eu só tenho no máximo uma dissubstituição. Dissubstituição porque só pode entrar no meta do sentido horário ou meta do sentido anti-horário. Então eu não tenho outra posição meta. Diferente dos grupos orto-para, que eu tenho orto no sentido horário, anti-horário e aqui embaixo o grupo para. Então os grupos orto-para pode ser até uma trissubstituição. Já os grupos meta só pode ser no máximo uma dissubstituição, que é o meta do sentido horário e anti-horário. Então, pessoal, para vocês saberem aonde vai ocupar o lugar no aromático as substâncias que serão substituídas, você primeiro deve analisar o grupo que já está ali primeiramente, tudo bem? Ele que vai dirigir se vai ser para a posição orto, meta ou para. Tudo bem, galerinha? Pessoal, antes de encerrar a nossa aula, eu quero mostrar para vocês uma reação orgânica muito importante, que é a reação de produção do TNT, que é o principal composto aí do dinamite, o trinitrotolueno, que se baseia numa reação de dirigência em aromáticos. Pessoal, então para finalizar a nossa aula, eu não poderia encerrá-la
sem mostrar antes o processo de produção do TNT, o trinitrotolueno, que é o principal constituinte do dinamite, tudo bem? E ele se baseia em uma teoria de dirigência aromático. Aqui eu tenho o tolueno, tá? Oficialmente chamado como metilbenzeno, pode ver que é um grupo metil preso a um benzeno, ele é o tolueno. E ele vai sofrer uma trinitração, tri são 3 ácidos nítricos, porque nitração é quando reage com ácido nítrico, a gente já viu isso em aulas anteriores, tudo bem? Então o que acontece? Quando ocorre a ruptura dessa ligação, vai sair daqui 3 hidrogênios, que vão se ligar a esses 3 OH, formando 3 águas. Então eu posso até colocar aqui, vai formar 3 águas. Até porque eu já expliquei em aulas anteriores que o subproduto tanto da nitração quanto da sulfonação é sempre água. Tudo bem? E agora aqui que vem a parte interessante, pessoal. Eu tenho 3 grupos nitros que vão entrar na molécula orgânica. Tudo bem? Porém, o que acontece? O metil... Deixa eu numerar aqui para vocês entenderem. 1, 2, 3, 4 no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4 sentido horário. O metil, ele é um dirigente orto-para. O que significa? Que pelo fato dele ter entrado primeiramente na molécula, ele dirige a posição dos próximos para as posições orto e para. Como eu tenho 3 nitros, ele vai dirigir para a posição orto do sentido horário, orto do sentido anti-horário e a posição para. Pois bem, pessoal, esse que é o famoso TNT, o trinitrotolueno. Por que esse nome? Porque eu tenho 3 grupos nitros presos ao tolueno, que é o principal constituinte, então, do dinamite, o TNT. Então, pessoal, perceba que a produção do TNT se baseia exatamente nessa questão da dirigência em aromático, nesse mecanismo reacional de dirigência em aromático, onde o metil, por ser um dirigente orto-para, ele dirige os nitros para a posição orto do sentido horário, orto do sentido anti-horário e para o sentido para. Cuidado que uma confusão que muitos alunos fazem é assim, pessoal. Ô professor, mas o nitro é um dirigente meta, mas não é o nitro que está dirigindo. Quem dirige é o primeiro grupo ou radical que entra no aromático. Perceba que como o metil foi o primeiro grupo que entrou, é ele que dirige o nitro e não o nitro que dirige o metil. Então o primeiro grupo ou radical que entra é ele que vai dirigir o posicionamento dos outros. Então o metil, por ser o primeiro radical que entrou no aromático, ele que vai dirigir a posição dos outros que vão entrar depois. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a nossa aula de dirigência aromática. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.